Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à GEAD Cursos. Eu sou Raquel Blanco, coordenadora da GEAD, também fonoaudióloga. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, sinta-se acolhido nesta casa. Segue a gente lá no Instagram, @cursosgead, para que vocês possam estar recebendo sempre a nossa programação. Por lá também conseguem conversar com a gente, ou direto no e-mail da GA de Cursos, que depois eu vou disponibilizar também para vocês, embora vocês já tenham, porque fizeram a inscrição, né? E hoje eu tenho uma alegria imensa de receber mais uma vez a professora Luciana Contesini, que é parceira já há um tempão aqui da GA de Cursos, a Dani também, que trabalha junto com a Lu, realiza um trabalho lindo com os transtornos da fluência, acho que quem encabeçou, né, maior parte dos trabalhos atuais nessa área. Então, são da oficina de fluência, então é aqui que a gente, antes de começar a gravar, estava falando para vocês, sigam lá, entrem na página, tem muito material lá na oficina de fluência. E tenho certeza que o que vocês precisarem, as meninas, a Lu, a Dani, vão conseguir dar um suporte para vocês, para quem quer se aprofundar mais ainda no assunto. Então, Lu, muito obrigada por hoje estar aqui conosco, por ter aberto um espacinho aí na sua agenda. Deixa eu fechar aqui. Para compartilhar um pouquinho de tanto que você sabe da sua experiência com a gente. Então, hoje, na verdade, é uma espécie de um bate-papo que a gente vai fazer, uma aula bate-papo, com o tema Mitos e Verdades a respeito da gagueira. Então, obrigada pela presença de todos vocês. Lu, o espaço todo seu. Vamos ao nossa aula. Ah, obrigada, Raquel. Primeiro, obrigada de novo pelo convite, pela parceria, né? A gente sabe que a Jade faz um trabalho super importante aí na divulgação de cursos, na atualização científica, e que bom que eu sei que a Jade também se preocupa com essa questão dos transtornos da fluência. Então, a gente fica muito feliz realmente em compartilhar aí com todos os fonoaudiólogos, pais, familiares, pessoas que gaguejam. Eu acho que o conhecimento é sempre a chave para uma melhor condição de vida para todo mundo, né? Então, é isso que a gente sempre pensa muito quando a gente fala aí nos transtornos da fluência. Né? E obrigada a todo mundo, né, que está aqui, uma terça-feira à noite, depois do trabalho. Que legal, né? Muitos estudantes querendo aprender sobre gagueira, isso é muito legal, porque eu sempre digo assim, que no trabalho com a fluência, né, o que o paciente precisa saber mais, o que a pessoa que gagueja precisa saber mais, e o profissional, é entender sobre a gagueira, o que que é a gagueira, né? Que a gente fala muito dessa fase de conscientização. Então, conscientização não é saber que você gagueja, porque a pessoa sabe. Agora, o que que é a gagueira? Como que esse corpo funciona? Por que que eu estou gaguejando? Então, isso é uma fase tão importante, né? Eu até considero mais importante do que a própria estratégia para ser fluente depois, né? A estratégia para promoção de fluência, ela é uma opção que a pessoa que gagueja tem. Agora, entender do que ela tem, né? Enfrentar, né, todas as situações que ela vai ter ali durante a vida, isso é muito importante que o fonoaudiólogo saiba, que o profissional que trabalha nessa área saiba também, tá bom? Para a gente fazer a nossa aula aqui, né, eu pensei em usar um material que é gratuito, que está disponibilizado através do site da Oficina de Fluência ou direto no site do Iguinho, né, do IG, que foi um material que a Mariana Caltabiano desenhou para a gente. Quem desenvolveu essa... É um quiz, né? É uma provinha ali de mitos e verdades. Sobre a gagueira fui eu e a Daniela. E as ilustrações, vocês vão ver que elas são lindas, são baseadas nesse livrinho aqui, ó. Esse livrinho se chama O Problema, tá? E é muito interessante porque esse livro foi escrito a partir de uma conversa que a gente teve com ela, contando o que que é a vida de uma pessoa que gagueja.
Porque muitas vezes a pessoa tenta esconder ou enfrenta aquele monstro o tempo todo, e a gente só melhora quando a gente enfrenta realmente essa situação. Então, é muito bonitinha a história de um menino que toda vez que ele olhar para alguma pessoa, ele via um monstrinho na cabeça, então ele não conseguia falar, e esse monstro só vai crescendo, crescendo, até que ele consegue enfrentar. Então, eu faço uma analogia muito grande realmente com as pessoas que gaguejam, que a gente, quanto mais a gente conhece a questão, melhor é o nosso enfrentamento, melhor a nossa convivência com a gagueira, se for uma gagueira persistente, tá? Então, eu vou basear nossa aula nesse quiz da gagueira, que está disponibilizado. Vocês vão ver, eu vou mostrar o caminho aqui. Já perguntaram como é que faz para ter. Vou mostrar o caminho para vocês. Ele é online, então dá para mandar para a família. Eu faço muito com os pacientes, porque antes de qualquer coisa eu tenho que conhecer o que é que eu tenho, né? Como é que chama, o que que funciona, o que que é mito, o que é verdade, porque infelizmente na gagueira tem muito isso, né? Assim, de todo mundo parece que sabe o que que é. Então, vamos ver realmente o que que é verdade, o que está valendo ainda, o que que a ciência diz hoje para a gente. Então, eu vou compartilhar com vocês o meu quiz aqui. Deixa eu abrir ele de novo, bem bonitinho. Aqui. Vamos lá. Uhum. Ó, essa daqui é a página, tá? Vocês devem estar vendo já. Então, vocês vão entrar pelo site do Iguinho, tá? E aqui na parte de jogos, olha só, já tem aqui. Quiz sobre a gagueira. Tá? Dá para compartilhar pelo celular, e-mail, qualquer coisa. Então, eu vou entrar aqui, vamos ver se vai compartilhando a página ainda com vocês. Tá compartilhando o quiz? Tá sim, Lu. Tá? Então, tá bom. Então, a gente vai fazer nossa aula aqui e tem aqui, conta uma pontuação para ver se a gente acerta ou erra, né? Esses mitos e verdades. Então, é tipo uma provinha para ver se a gente vai saber se é mito ou verdade. Tá bom? Então, a Mariana Caltabiano ilustrou para a gente, ficou um trabalho lindo. E quem fez esse quiz foi eu e a Dani. Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó. O quiz sobre a gagueira. A gagueira existe em toda parte do mundo, em todas as línguas. Será que é mito ou é verdade? Verdade, né, gente? Vou apertar a verdade aqui já para vocês. Então, a gente não tem uma população, ou uma raça, ou um país que tenha mais gagueira que o outro, tá? A incidência, a prevalência é sempre o mesmo, ok? Já vou falar para vocês qual que é, porque vai ter essa pergunta depois. Então, é verdade, tá? Gagueira existe em toda parte do mundo, em todas as línguas. Milhões de pessoas gaguejam no Brasil. Será que a gente chega em milhões de pessoas? Eu queria ver as mãos levantadas aí para ver quem está falando sim ou não. Queria ver quem que acha se são milhões de pessoas, tá? Ali, ó, a Rayane levantou a mão. Milhões de pessoas, Rayane, você acha que é verdade? É verdade, tá? Na verdade, são 10 milhões de pessoas que gaguejam só no Brasil, tá? Então, se a gente for juntar as crianças, né, e os adultos, todas as pessoas que estão gaguejando nesse momento no Brasil, nós somamos 10 milhões. Só que vai ter gagueira persistente 2 milhões, né? Por que que a gente tem essa diferença aí? Quando a gente englobar as crianças, né, a gente tem uma quantidade de 5 a 8% de crianças têm a gagueira durante o seu desenvolvimento, tá? Só que 80% delas vai ter uma remissão espontânea, né? Essa remissão pode ser mais rápida e mais leve, quando a gente tem aí o tratamento fonoaudiológico associado, mas mesmo assim, a gente vai ter essa remissão. E só, né, de cada 5 crianças, uma vai ter uma gagueira desenvolvimental persistente. Então, somando 2 milhões de adultos, tá? O nome que se dá é gagueira desenvolvimental, quando é criança. Gagueira fisiológica não existe, tá? Esse nome não existe, porque esse termo fisiológico parece que é algo que é normal do desenvolvimento, e não é, tá? Só essa quantidade aí de 5 a 8% vão ter a gagueira ao longo do desenvolvimento, ok? E desenvolvimental porque é do neurodesenvolvimento. O cérebro funciona diferente, a gente já sabe disso, tá? Então, a alça do córtex, tálamo, núcleos da base, existe ali
neurologicamente uma diferença fisiológica que vai fazer com que essa pessoa não tenha esse controle, que tenha as rupturas no fluxo da fala, ok? Então, 10 milhões no Brasil, incluindo crianças e adultos, e 2 milhões de adultos que a gente vai chamar de gagueira desenvolvimental persistente. Esse nome desenvolvimental continua porque ela é do neurodesenvolvimento, ok? Milhões de pessoas gaguejam no Brasil? Muito, muito verdade, tá? A gagueira atinge mais meninos do que meninas. E aí? Será que segue a mesma regrinha de todos os outros distúrbios da linguagem? É verdade, tá? Então, a gagueira vai atingir mais meninos do que meninas. Quando criança, É, cada 4 meninos, é, uma menina gagueja. entendeu? E depois, na vida adulta, são 2 meninos, né? 2 adultos para uma mulher. Então, sim, assim como os outros distúrbios de linguagem, a gagueira também vai se manifestar mais nos meninos do que nas meninas. Então, quando chega uma criança, né, que está gaguejando e é do sexo masculino, a gente já acende ali um sinal de alerta, porque ele tem uma chance maior de cronicidade, né, de ser uma gagueira persistente do que a menina, tá? Que tem uma recuperação melhor do que os meninos. Tá bom? Então, a gagueira atinge mais meninos do que meninas? Verdade. Os meninos ficam loucos quando a gente faz esse quiz e falam, por quê? Isso não é justo. É, não é, mas é assim. E a ciência não sabe explicar exatamente por quê. Mas é. Tem mais meninos que gaguejam do que meninas. Há muitas pessoas famosas que gaguejam. Quem aqui conhece alguém famoso que gagueja? Né? Aposto que um monte de gente. Não estou vendo a carinha de vocês, mas eu tenho certeza que sim. Então, olha só, o presidente dos Estados Unidos gagueja, né? Ed Sheeran gagueja, muitas pessoas gaguejam, muitas pessoas famosas gaguejam, sim. E isso, gente, para trabalhar com a pessoa que gagueja é tão importante, né? Quando a gente mostra, por exemplo, né, que o Ed Sheeran, quem é cantor, né, que gosta de música, fala, nossa, mas ele gagueja e ele consegue ser cantor, claro, né? A gagueira não vai impedir de você de ser aquilo que você quiser. Então, às vezes é uma referência tão importante para uma criança ou para um adulto que acha que a gagueira vai ser impeditiva na vida dele? Não é. Vai ter outras dificuldades? Claro que vai. Sempre que a gente tem, que a gente faz parte da neurodiversidade, que a gagueira ela faz parte da neurodiversidade, a gente vai enfrentar outras questões aí durante a vida, mas a gagueira não pode ser algo impeditivo. E isso é muito importante da gente trabalhar desde criança, tá? Com eles, que pode fazer, né, de se defender, de falar daquilo que gosta, de se apresentar, não, eu gaguejo mesmo, tudo bem, eu tenho meu tempo, né, espera eu terminar de falar. Então, eh, essa consciência, né, que a gente tem que desenvolver desde que eles são crianças é muito importante. Porque sim, tem muitas pessoas famosas que gaguejam e todo mundo que gagueja pode ser famoso sim. Eu falo, o pai da Rainha Elizabeth gaguejava, né? Tem um filme sobre ele. Então, é verdade, tem muitas pessoas. Se vocês quiserem acessar o material de pessoas famosas, tem no site da Stuttering Foundation, tá? Tem muito material lá, só que é tudo em inglês, né? Mas o site é stutteringhelp.org. Tem muito, assim, fotos de pessoas famosas que gaguejam, a história delas, tem até uma entrevista com o presidente dos Estados Unidos, tem entrevista, acho que falando sobre a Marilyn Monroe que gaguejava, como que foi a vida dela com isso, então acho que é muito legal a gente ter essa identificação. Aí eu acho que para muitas pessoas é um divisor de águas. Fala, nossa, eu posso. Pode, todo mundo pode. Todo mundo comete erros enquanto fala? Verdade. Todo mundo comete erros. Todo mundo gagueja, né? Aí só uma diferença. Todo mundo tem disfluências enquanto fala, que a gente chama de disfluências comuns, né? Hesitar, usar uma interjeição, fazer um prolongamento no fim da palavra, quando está pensando. Então, esses
erros que a gente fala, ou eu fui lá na casa da minha avó fazer essas correções, são comuns? São, todo mundo tem, tá? Agora, lógico que na gagueira a gente tem uma quantidade diferente, existem avaliações específicas para a gente determinar. Mas erros sim, todo mundo comete. Que bom, né? Ninguém é perfeito. Sim, é verdade. A gagueira é causada pelo nervosismo. Vamos lá. Gente, esse daqui é um dos maiores mitos que a pessoa que gagueja enfrenta, tá? Isso é um grande, grande, grande mito, tá? Então, a gagueira ela não é causada pelo nervosismo, tá? A causa, né, o nervosismo ele não é um fator causal, tá? O nervosismo não causa a gagueira. O que causa a gagueira são fatores neurofisiológicos, né, ambientais, misturado com fatores motores. Então, toda essa interação, a gente diz que a gagueira ela é multifatorial. Eu tenho fatores neurológicos intrínsecos, eu tenho um ambiente que interfere na minha fluência, eu tenho aspectos motores para dar conta de toda essa fala, tenho um ambiente onde é inserido, eu tenho a minha própria demanda de fala, eu tenho uma demanda externa, então toda essa interação, ela é, né, multifatorial, só que com uma base neurofisiológica, é o que causa a gagueira. Agora, por que que as pessoas associam tanto essa causa ao nervosismo? Primeiro, porque os estudos muito antigos não tinham toda essa tecnologia que a gente tem hoje para descobrir tanta coisa sobre o nosso funcionamento neurológico, né? E porque algumas pessoas em situação em que elas estão mais nervosas, elas podem gaguejar mais, tá? Se eu tiver mais nervosa, eu vou ter mais disfluências na minha fala. Se eu estiver falando para uma plateia de 800 pessoas, eu vou ter mais disfluências, porque isso vai me dar um certo nervosismo, tá? Se uma pessoa que gagueja tiver diante de uma situação onde ela está nervosa, ela pode gaguejar mais? Pode, mas o nervosismo não é a causa. Muita gente, muita gente chega aqui, eu gaguejo porque eu sou nervoso. Não, você gagueja porque você gagueja. Você tem um funcionamento cerebral diferente. Mas quando você está nervoso, você piora, ok? Tá? Então, assim, o ambiente interfere muito na nossa fala. Então, isso sim pode piorar, tá? Mas não é a causa de jeito nenhum. Então, é um mito, tá? Mito. Vamos apertar aqui, ó. Nem ele quer apertar. É mito, sim. Apertei 3 vezes, não queria. Vamos lá. Esse aqui é lógico que não, né? Mimar muito uma criança pode causar gagueira? De jeito nenhum, é uma delícia mimar a criança, né? É tão bom quem tem filho. Mimar um pouquinho, né? Não, não causa gagueira. Pode mimar seu filho, quem tem filho aí. A gagueira pega de uma pessoa para outra, que nem gripe, né? Eu fico perto de uma pessoa que gagueja, eu vou gaguejar também? Será? Filho, não brinca com aquele seu amiguinho, porque ele gagueja, você vai começar a gaguejar também. Pega? Não pega, tá? Então, Oi, querida, boa noite. boa noite. Me tira uma dúvida sobre essa questão no caso. Se uma criança tiver, no caso, no início dessa fase dela de aquisição de linguagem, tá? Uhum, Se ela tiver esse contato, tipo, se ela for criada por talvez uma babá ou algum outro parente próximo, essa gagueira de pegar, se a criança ficar próxima, não pega? Não é talvez esse termo de pega, mas a uhum, criança talvez não aprenderia a falar nesse ritmo dessa pessoa, no caso? Qual que é seu nome? Francisco. Francisco, muito legal a sua pergunta. É uma pergunta muito recorrente das pessoas, tá? Então Certo. vamos lá, muito legal. A gagueira, né? Primeira coisa, assim, ela não tem, mesmo para a mesma pessoa que gagueja, ela não tem um padrão. A gagueira ela não é sempre igual, a gente vai ver isso daqui a pouco. Cada dia a pessoa gagueja de uma forma diferente. Tem dias que nem está gaguejando e tem dias que está gaguejando mais. Então, isso pode acontecer. Então, não é um modelo que a criança pode imitar sempre igual, tá? Se isso fosse, né, uma verdade, todas as crianças
de pais que gaguejam seriam gagas também, né? Se a gente for pensar que esse pai, ele está gaguejando ali o tempo inteiro, então a criança poderia imitar esse pai ou aprender a falar dessa forma, né, Francisco? Acho que é o que você me disse, né? Isso seria Exatamente. isso. Eu aprendi a falar dessa forma. Não serão todas as crianças, filhos de pais que gaguejam, teriam a gagueira também, tá? Então, a gente aprende, na verdade, a criança aprende a língua, né? Ela tem essa questão da linguagem e ela vai desenvolvendo a fala, porque a gente não consegue imitar uma gagueira, porque ela é totalmente involuntária. Nem a pessoa que gagueja, às vezes, consegue imitar a própria gagueira, porque ela é uma ruptura involuntária. Eu estou aqui falando e, de repente, eu tenho uma falta de controle, que não é sempre igual, né? Então, não é toda vez que eu vou falar a palavra porta que eu vou fazer pó, 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 porta. Para isso entrar como um modelo, por exemplo, na cabeça dessa criança. Então tá, então isso Vou daqui. engramar na cabeça. Exatamente. Porque a porta um dia vai ser porta, outro dia pode ser porta, outro dia pode ser porta, tá? Então, existem muitas tipologias. Então, não vai causar esse engrama aí na cabeça. O que existe, né, a gente tem aqui, a gente fala que os neurônios espelho, né? Que muitas pessoas falam, nossa, às vezes quando eu fico muito com alguém que gagueja, eu começo também a gaguejar. Isso às vezes pode sim acontecer. É mais ou menos copiar um sotaque se você fica muito tempo num outro lugar, no caso. Exatamente, neurônio espelho, né? Então a gente vai meio que querendo, né? Nosso cérebro tem ali a empatia ao outro, então a gente começa a ficar igual. Só que a partir do momento que eu sou retirado desse ambiente, eu volto ao que eu tenho lá de um engrama já pronto, tá? Entendi. Então isso pode acontecer temporariamente, mas tirei ali esse modelo, aí eu já não imito mais, né? Porque daí eu já não tenho mais esse modelo pertinho ali de mim, tá? Mas assim, a não ser, Francisco, que essa criança já tem uma predisposição, tá? Então, se essa criança tem uma predisposição, tem ali fatores de risco para desenvolver a gagueira, aí sim, não é que ela vai pegar, mas assim, é uma gagueira que já estava ali latente, em que em algum momento ela iria aparecer. Daí as pessoas até falam, ele começou a gaguejar porque imitou o amiguinho, né? Provavelmente essa criança já tinha ali uma predisposição, tá? E isso aí foi também uma das gotinhas ali, né? No balde que a gente fala, que pode ter como se fosse o estopim mesmo para ela começar, tá bom? Respondido, Lu, Francisco? vieram dois comentários aqui pelo chat, que eu não Tá. sei se você está vendo, a Zulmira colocou: eu fui criada no meio de vários irmãozinhos, só eu gaguejava, até hoje. E a Natália colocou: eu gaguejo quando estou nervosa. Muito legal. A Zulmira. Oi, Zulmira. A Zulmira é uma querida, super participativa da Associação Brasileira de Gagueira, muito legal. E, Nath, é isso mesmo. Assim, algumas pessoas gaguejam, por exemplo, quando são menores, né, quando são crianças, e a gagueira parece que passa. Mas em alguns momentos parece que esse cérebro já está um pouquinho registrado, né? Que em alguns momentos essa gagueira pode aparecer. A gente fala que a gente tem três tipos de cérebro de criança, tá? Um tipo é aquele que nunca vai gaguejar, tá? Pode acontecer o que for, tá? O que for. A gente pensa até em espessura cortical, tá? Isso são exames de imagem e tudo. Então, uma criança que nunca vai gaguejar. Tem um outro tipo de criança, né? Um outro grupo de crianças, são as crianças ali da gagueira recuperada, que tem alguma alteração e que geralmente vão recuperar essa fala, né? Nossa, passou a gagueira, mas que em algum momento, né, de nervosismo, um momento onde está com falta de sono, essa gagueira pode ali, opa, despertar, acordar e depois ela dorme de novo, tá? Mas a gagueira parece que ela aparece em alguns momentos, tá? E tem aquelas crianças que, mesmo fazendo tratamento, mesmo fazendo, né, com o melhor fonoaudiólogo do mundo, vão ter uma gagueira persistente, porque tem ali já essa marca genética, essa marca neurofisiológica que vai ter realmente uma gagueira persistente. Claro que se a gente trabalhar desde cedo,
convivência, né? Não a aceitação em termos de conformismo, tá? Não gosto de falar nisso, mas é uma questão assim, de entender o que tem, de conseguir se defender na hora que precisa, de usar ou não as estratégias na hora que precisa, mas são pessoas que vão ter uma gagueira persistente até a vida adulta, tá bom? Tem Eu mais vou pergunta só, aí? eu vou só, a Lu falou aqui, né, de aprender a lidar com as estratégias. As fonoaudiólogas que estão presentes aqui hoje nessa aula, que ainda não viram, a Luciana vai dar um curso de transtornos da fluência. Aqui na GEAD, a turma está confirmada esse mês de junho, começa dia 18. E um dos pontos que ela entra nesse curso são as estratégias, né, Lu? Uhum. Terapia indireta, terapia direta, e aí ela vai falar do modelamento da fluência, modificação da gagueira, como abordar, como intervir, como avaliar. Então, Só se botar tiver pouquinho assim. interesse, dá uma olhadinha lá no site da GEAD Cursos, que A tá lá, Miriam. as inscrições estão abertas e a turma confirmada, tá? Aproveitem. Acho que a Roberta quer fazer uma pergunta que ela levantou a mão. Ah, ela escreveu aqui, ó, a Roberta. Entendeu? Em casos de crianças pequenas, existe um tempo para se esperar o início, para começar o tratamento? Ai, que pergunta maravilhosa, Acho que a Rô Roberta. vai estar no curso, acho que ela já se inscreveu. Eba, Rô, que Eu pergunta vou fazer. maravilhosa, que é para todo mundo ouvir. Oi, Rô, agora eu tô vendo que é a Roberta Clark. Oi, Ela Rô. mesma! Ah, já conheço, mas que legal que você fez essa pergunta. Não esperem, nada, nada, tá? Porque a partir do momento que essa família foi procurar a ajuda de um fonoaudiólogo, é porque ou essa criança está em sofrimento, ou essa família está em sofrimento, dizendo o que é que eu faço, tá? Então a gente sempre precisa acolher. E a gente vai fazer o quê, né? Um levantamento ali de fatores de risco, se tem alguém que gagueja na família, como essa criança está lidando com a gagueira, porque tem crianças, gente, que começam a gaguejar no dia e põe a mãozinha na boca e chora e não fala mais. Com 2 dias de gagueira. Eu vou Aqui, ó. esperar? Né? Não tem que esperar, tá? Então, assim, a gente tem que fazer uma avaliação, um levantamento dos fatores de risco, né? Que tem tudo protocolo, isso, mas caso na família, se tem algum atraso de fala, se é menino, se é menina, então tem uma série de fatores, e o grau de preocupação dessa família é o grau de preocupação e demanda dessa criança também. E aí a gente vai orientar essa família, dependendo, né, de quanto tempo ela estiver gaguejando, a gente vai ou só fazer uma orientação à paz, ou uma intervenção indireta, ou a gente já entra com a terapia direta, tá? Mas assim, a gente nunca espera, porque a gagueira, ela pode, a partir do momento que ela começa, essa criança, ela pode ter uma remissão até 4 anos depois que ela começa, tá? Antigamente, não muito antigamente, mas alguns estudos diziam assim, se a gagueira durar mais de 6 meses, é porque ela vai ser persistente. Não é, tá? A gagueira, ela pode durar até 4 anos e sumir. É claro que assim, quanto mais cedo ela aparece, maior a chance dela tem de ter essa remissão, tá? E assim, se aparecer depois de um ano, essa chance dessa gagueira ir embora, ela vai diminuindo, mas ela pode ter essa remissão até 4 anos depois que ela apareceu. E quanto mais tarde ela surge, pior, mais difícil dela ir embora, tá? Mas assim, a gente não espera, tá? A partir do momento que a família procurou, a gente acolhe, escuta e faz orientações com relação à linguagem, tá? Então, é muito importante a gente dizer assim, que a gagueira, né, é um distúrbio da fluência da fala. Então, o profissional indicado para tratar a gagueira é o fonoaudiólogo, tá? Isso é uma dúvida que muitos pais perguntam, procuro o psicólogo, procuro o fonoaudiólogo, sempre o fonoaudiólogo, porque é um distúrbio da comunicação. Agora, se adolescente, adulto, continuar gaguejando e essa gagueira estiver causando questões emocionais, fobia social, aí sim a gente precisa da ajuda de um psicólogo para ajudar nessas questões, tá? Então, assim, às vezes a gente precisa, assim, de um trabalho conjunto. Mas o fundo, o trabalho básico da gagueira é de comunicação.
Então, a gente precisa se especializar, estudar e fazer um trabalho bem feito. Um trabalho mal feito mais atrapalha a pessoa que gagueja do que ajuda, né? A gente tem alguns aqui que já passaram por milhões de fonoaudiólogos e deve ter histórias aí não tão boas, às vezes, para contar. Tá bom? Obrigada, Lu. Obrigada. E nada. A Bruna Ah, escreveu aqui assim, ó, na clínica onde faço estágio, trabalhamos respiração, fluência da fala, relaxamento dos músculos extrínsecos, mas ela coloca que ela fica aflita em relação à demora dos resultados positivos. Aí ela questiona, né? A abordagem correta seria esta? Quanto tempo para ver os primeiros resultados? E o Luiz também colocou, perguntou se a questão respiratória não seria uma das causas da gagueira. então, interessante isso aí. Antigamente, a gente, né, baseava a gagueira em exercícios respiratórios de relaxamento, tá? Lu, só um minuto, peraí, que tem um microfone aqui que eu tô clicando e não. Peraí, consegui. Não, não. Engraçado, não. Já desativei de todos, até o seu tá desativado. Pra gente, em 2009, ela até foi Mas não convertida importa dessa pessoa, para um não. status de emenda constitucional pelo decreto 69. Lília, Aí, nesse É a caminho, Mira. em 2007, o que que Peraí. a gente tem uma mudança muito radical, não é? No conceito de deficiência múltipla. Aquela deficiência que a Ah, gente meu Deus. tem só que Desculpa, pessoal. Pronto, voltando, respondendo aqui as perguntas, né? Então, assim, a gente baseava antes muito o trabalho da gagueira com respiração e relaxamento, tá? Mas não é só isso, tá? A pessoa que gagueja, ela pode ter, tá? Uma incoordenação pneumofonoarticulatória, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa tem uma respiração toda ok, tá? E isso não é a causa da gagueira, tá? A causa da gagueira, ela é neurofisiológica. Eu tenho ali a alça, córtico, basal, núcleos da base, que tem um atraso temporal e a hora que eu vou passar minha mensagem aqui, ela trava. Eu tenho uma perda do controle, que é neurológico. Aí, é claro, se eu tô aqui e tentando falar, eu posso ter uma incoordenação associada? Posso ter, mas isso não é a causa, tá? Então, não é com todo mundo que gagueja que a gente tem que trabalhar a respiração, tá? A gente pode associar exercícios de fala com respiração, tem uma série de coisas. E nem a questão só do relaxamento. A gente pode também trabalhar algumas coisas muito específicas, mas o que a gente pensa hoje em tratamento de gagueira passa pela conscientização, que é o entender o que é a gagueira, dessensibilizar essa pessoa, né, diminuir esses sentimentos negativos com relação à gagueira, trabalhar habilidades comunicativas, né, que não é só estratégia de fluência, eu ser comunicativo, mesmo que eu gagueje, eu posso ter um bom contato visual, ter uma voz que passe confiança, mesmo que eu gagueje, e estratégias de fluência, tá? As estratégias de fluência não são fáceis de usar o tempo todo, são dificílimas, tá? Então, a gente passa isso como uma opção para a pessoa, olha, você pode usar, e você pode não usar também e gaguejar livremente, né? Só que você tem que ter uma dessensibilização com relação a isso, tá? Então, a gente pode fazer sim um trabalho associado. E o resultado vai ser muito particular, muito individual, tá? Mas com poucas sessões a gente já vê resultado, assim, da pessoa conseguir usar a estratégia, melhorar a comunicação. Não é um trabalho que tem que demorar séculos, não. Tá bom? Sugiro que vocês façam o curso da Lu, porque vale a pena. Gente, eu não trabalho com gagueira, sou fonoaudióloga, minha área é outra, mas olha, o curso, quando eu fiz o curso dela, a vontade de atender, porque era sempre um grande monstro para mim. Eu falava, nossa, não dava, e parecia uma coisa, sempre apareciam pacientes com gagueira no consultório e eu sempre encaminhava. É. Depois que eu comecei a assistir as aulas da Lu e da Dani, eu falei, nossa. Existe um caminho, é porque você tem que entender a base para poder direcionar o olhar. E é Uhum. uma terapia muito, com muito, como que eu posso falar?
com bases mesmo, são pilares muito certinhos, assim, né, Lu? Não é uma coisa empírica que você vai Não, fazendo, não é. não, de jeito nenhum. E realmente tem resultado, sim. Tem toda uma sequência, tem uma ciência aí por trás, né? Que bom que a gente tem, né? Que eu acho que a gente evoluiu muito nessa área da fluência É, da fala. Tem muita coisa nova, então a gente precisa se atualizar aí, né? Tanto em orientação aos pais, ou escola, eu acho que tudo isso a gente precisa estar estudando mesmo. Isabela colocou aqui igual eu, ó, tem vontade de atender, mas sempre teve receio de demorar muito, de ser muito demorado. Vamos estudar, Isabela. E sabe, essa questão de alta da gagueira, ela é muito relativa, porque tem pessoas que, mesmo que a gente trabalhe, elas vão ter uma gagueira persistente, né? Então, assim, a alta é quando a pessoa tiver 100% fluente? Não, né? Porque a gagueira, ela não tem cura, né? Se a gente pega uma criança pequenininha, a gente vai ter ali 80% de chance de remissão. Mas um adolescente, um adulto, eles podem melhorar a fluência, melhorar a forma de lidar com a gagueira, participar de grupo de apoio da Abra Gagueira, que são maravilhosos para trabalhar essa dessensibilização, mas conviver com a gagueira e serem muito felizes, obrigada. Né? Então, a hora que a pessoa tá, fala, ok, né? Eu estou bem, estou confortável com a minha fala, é o momento de alta. Eu falo assim que a alta da gagueira é uma alta conjunta ali do paciente, fala, ó, eu estou ok, né? Eu sei que eu estou gaguejando, mas isso já não é um grande monstro para mim, tá? Então, ok, estou sempre aqui. Então, é muito comum na clínica, quando a gente trabalha com a gagueira, esse ir e vir do paciente. Então, tem fases que ele está bem, ok, eu vou caminhar sozinho. Aí passa 1 ano, 2 anos, ele volta um pouquinho e fala, olha, quero relembrar as estratégias, a gente acolhe de novo, faz de novo. E são momentos, né? Então, é a entrada na escola, aí é a defesa do TCC, aí depois é a procura de um emprego. Então, a gente está em várias fases ali da vida da pessoa quando se trata de uma gagueira persistente, tá? Mas é muito gostoso, quando a gente entende, é um trabalho muito gratificante, tá bem? Deixa eu Obrigada, continuar com os Lu. meus... Imagina, vou continuar com os meus mitos Tá aqui. bom. Pessoas gaguejam de formas diferentes? Verdade, não existe uma gagueira igual a outra. Pessoas gaguejam de forma diferente. Olha só, se alguém na sua família gagueja, há uma chance maior de você gaguejar? Super verdade, tá? Então a gente já sabe que a gagueira, ela tem as questões genéticas, tá? Não foi separado um gene, mas aí uma série de genes, uma combinação de genes que, né, interagindo ali, eles podem causar a gagueira, tá? Então, sim, esse fator genético, ele é muito importante, né? Se você gagueja, a chance do seu filho gaguejar é maior? É maior. É 100%? Não, não é 100%. Mas ele tem ali uma predisposição maior do que quem não tem nenhum caso na família. Então, sim, é verdade. As questões genéticas já são muito, muito, muito comprovadas, tá? Olha lá, de novo, a timidez causa a gagueira? É mito, mesma coisa que o nervosismo. A pessoa pode se tornar mais tímida ou mais introvertida por ter vergonha de falar para não mostrar a gagueira. Mas às vezes ela não é tímida nada, ela é super extrovertida, né? Mas ela acaba se fechando por conta de não ter sido dessensibilizada adequadamente com relação à gagueira, às vezes por estar num ambiente ali que critica, cada vez que ela fala, o pessoal fala, fala direito, né? Ó, fala fácil, não gagueja, né? Daí você vai fazer o quê? Qual é a sua opção? É ficar quieto. Então, olha a importância da gente orientar esse ambiente de como lidar, de como a escuta do outro é importante. Né? A gente fala sempre, a comunicação não é só de quem fala, é também de quem escuta, né? 50-50 ali. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido também. Então, a timidez não causa gagueira. Existem já estudos, assim, de personalidade mesmo, né? Assim, as crianças que gaguejam são mais ansiosas, ou mais nervosas, ou mais tímidas? Não, tá? Então, já existem estudos assim, vários estudos, mas o que a gente vê é que as crianças que têm uma gagueira persistente são mais sensíveis. São crianças mais reativas ao ambiente, né? Ou reativas a elas mesmas, né? Então, eu falo,
aí eu sei que aquela palavra não saiu direito, então eu sou muito crítica comigo, então eu acabo me fechando. Então, sim, essa questão de ser mais sensível ou mais reativa pode ser, tá? A gente tem alguns estudos que sim. Mas a timidez não causa gagueira, é um grande mito. Vamos lá. Você pode curar a gagueira se levar um susto muito grande? Ai, que pena, não. Mas tenho pacientes meus que levaram susto a vida inteira. Balde de macarrão, os primos jogava balde de água gelada. Sempre escuto umas histórias assim, mas não tem a cura para gagueira assim. Se uma pessoa realmente tiver força de vontade para falar, ela consegue falar sem gaguejar. Gente, isso daqui é tão importante a gente pensar, né? Isso é um mito, tá? Porque a gagueira, ela não sai porque a pessoa não tem força de vontade. Mas se a pessoa acredita nisso, né? Isso torna uma culpa tão grande para a pessoa, né? Fala, poxa vida, né? Então, se eu consigo ter força de vontade, eu vou falar totalmente fluente. Aí, de repente, a gagueira aparece, porque ela é involuntária, a gente nunca sabe como ela vai estar aquele dia. E aí a pessoa vai acreditar que ela não se esforçou o suficiente para isso. Então, a gente vai causando ali uma questão de autoestima muito negativa para a pessoa. Então, a gente não gagueja porque não tem força de vontade. A pessoa gagueja porque ela tem, né, uma diferença neurofisiológica, tá? Então, não é a questão de ter força de vontade ou não, tá? Agora, tem dias que ela vai falar melhor? Tem dias que ela vai falar melhor. Então, isso é um grande mito, tá? E tem dias que ela vai falar pior. Os estudantes que gaguejam são mais tímidos ou ansiosos? A gente já viu que é mito. Se a gente repetiu essa pergunta muitas vezes para as pessoas terem ali na cabeça que não é verdade. É mito, não são. Crianças que gaguejam são alunos normais, nem melhores e nem piores que os outros. Claro que sim, iguais, tá? Alguns dias a fala fica mais fácil e outros dias a fala fica mais difícil. Isso é uma grande verdade da gagueira, tá? Então, quando a gente fala, mas aquele dia ele falou super direitinho, né? Então, olha só, ele tá gaguejando porque ele não tem força de vontade. Ah, ele tá gaguejando para chamar a atenção, porque ontem ele falou bem. Não é. A gagueira, ela tem essa característica, tá? É uma característica do distúrbio da fluência da fala, ter essa variabilidade. E os cientistas até hoje não descobriram exatamente por que isso acontece, mas essa variabilidade, teve um estudo, acho que de uns 2 anos atrás, o Scott Aros, que estuda muitas questões da gagueira, que estudou essa questão da variabilidade. E é assim, tem dias que está muito fluente, tem dia que está com uma gagueira mais grave, e essa questão da variabilidade é uma das coisas que mais prejudica até a qualidade de vida da pessoa que gagueja. Porque ela nunca sabe como vai acordar. Ah, amanhã eu tenho uma apresentação no meu emprego. De repente eu acordo num dia bom e consigo manter minha fluência super bem. E eu posso acordar num dia muito ruim. E mesmo usando aqui algumas estratégias, eu gaguejo. Então, é uma característica da gagueira. Então, não é falta de vontade, nem é nervosismo, é uma característica da gagueira mesmo, tá? De ter dias bons e dias ruins. Ah, e pus mito, gente, é verdade, desculpa, errei, ó. Falei uma coisa, apertei outra. As crianças que gaguejam podem ser o que quiser quando crescer? Claro que sim, pode ser tudo, tudo o que quiser. As pessoas que gaguejam geralmente não gaguejam quando cantam ou leem em coro. Isso é verdade, tá? E todo mundo fala, por que que isso acontece? Quando a gente canta ou quando a gente lê, fala junto com outra pessoa, eu uso uma outra rota cerebral, né, que não passa tanto pela fala espontânea, né? O cantar não é uma fala espontânea. Quanto mais espontânea é a minha fala, né, mais eu tenho que elaborar, a minha gagueira aumenta, mais chance eu tenho de gaguejar. Quando eu canto, eu já tenho uma letra pronta, né, um ritmo marcado, e isso facilita ali a minha fala ser fluente, né? Então, muitos cantores, Nelson Gonçalves, né, aqui tem uma turminha que nem conhece Nelson Gonçalves, os estudantes aí, mas os mais velhos vão saber quem é.
né? Que é um cantor brasileiro muito famoso, gaguejava bastante, mas cantando tinha uma voz Seria a área da musicalidade? Exatamente, a gente usa mais o hemisfério direito quando a gente O canta. Herbert Viana, quando teve aquele acidente dele, desculpa, ele Ah, teve uma lesão justamente na área da musicalidade, onde alterava talvez a prosódia dele, era isso mesmo? sim, sim, acredito que sim. Eu não estudei o caso dele a fundo, mas eu acredito que sim. É Francisco que está falando, né? Isso, É, isso. então, Francisco, sim, porque quando o hemisfério direito ele é mais responsável pela prosódia, pela musicalidade, né? Então, essa entonação que a gente faz, ela é mais caracterizada pelo hemisfério direito. Se a pessoa perde, né, ou tem alguma lesão, a fala acaba ficando mais monótona, né? A sua afinação, a gente não consegue fazer é, essa graça aí com a voz, né? Essas ondas que a gente tem aí que vão determinar a nossa característica ou as nossas emoções. Sim, é exatamente isso. E na leitura em coro, a outra pessoa dita o ritmo, né? Então, quando eu leio em coro, eu tenho ali um ritmo marcado do outro, eu vou escutando e aí a gente consegue falar bem. Tanto que é uma dica que a gente passa às vezes na escola, tá? Olha, se tiver que ler em voz alta, leia junto com um amiguinho, porque daí a chance de ler fluentemente é melhor, né? Ou não leia, se não quiser, se tiver num dia ruim, conversa com a sua professora, fala, olha, professora, hoje eu não estou num dia bom, né? Então eu prefiro não ler. Né? Então essa conversa aberta sobre gagueira facilita muito a vida de muitas crianças, né? E adultos, adolescentes, enfim, de todas as idades, tá? Então, não gaguejam quando cantam ou leem em coro, super verdade. Todos os gagos param de gaguejar quando ficam mais velhos? Não, não, a gente tem aí 2 milhões de gagos adultos no Brasil. Se eu não gaguejo em algumas situações, é sinal de que posso ser fluente em todas as situações. Se não consigo ser fluente, a culpa é minha. Foi exatamente o que a gente conversou. Isso não é uma verdade, tá? É um grande mito, porque a gagueira ela tem esses dias melhores, piores e situações. Tem situações que eu gaguejo mais, situações que eu gaguejo menos. Eu vi aqui alguém dizendo, com o pai gagueja e nos outros ambientes não. Isso pode acontecer? Pode acontecer. O ambiente pode mudar muito ali a minha fluência, tá? Então, não é culpa da pessoa que gagueja, não. A gagueira é assim. Terminando aqui os mitos e verdades. Os gagos não são tão inteligentes quanto as pessoas que não gaguejam. Super mito, que o Albert Einstein também gaguejava. Charles Darwin gaguejava. E Aristóteles Demóstenes também. Demóstenes gaguejava, Aristóteles gaguejava. Então, Isaac Newton gaguejava. Então, acho que a gente tem bons exemplos aí de muita inteligência. Então, não é verdade. Os gagos não são bons jogadores de futebol? Mito! A gente põe isso para a molecada, eles adoram ver que o James Rodrigues, acho que ele é da Bolívia ou Colômbia, é jogador de futebol, joga super bem e é uma pessoa que gagueja. Então, né, a gente coloca para eles saberem que pode ser esportista, que pode ser o que quiser. Aprender sobre a gagueira pode ajudar a fala a sair mais facilmente. A questão aqui de entender o que a gente tem. Eu acho que isso é uma obrigação nossa enquanto fonoaudiólogo. Esclarecer o que é a gagueira, né? O que é a gagueira? O que é que eu tenho? E a partir do momento que eu sei, que eu dou um nome para aquilo, que eu entendo como eu funciono, eu tenho aquilo é meu, né? E eu tenho esse conhecimento. Então, isso facilita a minha vida? Facilita, porque eu tenho que saber o que é. Quando a gente, né, antigamente se dizia assim, ai, não fala para a criança que ela está gaguejando, porque senão isso vai instalar a gagueira. Daí a criança estava lá gaguejando, ninguém falava nada. Imagina aquele monstrinho na cabeça dela, meu Deus, o que que eu estou fazendo que ninguém fala nada? Por que que ninguém fala sobre o assunto? Então, não falar sobre o assunto é muito ruim. Então, quanto mais a gente fala abertamente sobre gagueira, quanto mais a pessoa que gagueja conhece a gagueira, conhece o próprio corpo, isso é muito melhor. Então, sim, a gente precisa entender sobre gagueira e a pessoa que gagueja também. Ai, gente, é verdade. Eu falei que é verdade e apertei errado, mas vocês entenderam, né? Ajuda muito dizer à pessoa para ficar calma, relaxar, respirar fundo antes de falar ou pensar antes de falar.
Não, gente, isso dá muita raiva. Aí pensa, para, respira, né? Tem uma gravação lá que a gente tem que a menina fala assim, gente, se eu não estivesse respirando, eu estaria morta, né? Então não me mande respirar. E eu não estou nervosa, eu só estou gaguejando. Então tenha calma, você que está me ouvindo, e espere eu terminar de falar, né? Então não peça para a pessoa que gagueja ficar calma, porque ela não está nervosa, ela só está tentando falar. Então, isso é um grande mito, isso não ajuda. Ok? Obrigar a criança a ler em voz alta na sala de aula faz com que ela perca a timidez e o medo de falar. É um grande mito, né? Algumas professoras até pensam, ai, não, mas se ele ler bastante, ele vai parar. Não, se ele ler bastante, na sala de aula e gaguejar, ele pode aí, né, ser motivo de bullying dos amigos, ele pode criar ali uma situação muito constrangedora para ele. Mas tem crianças que gostam de ler mesmo gaguejando? Tem, né? Então converse com o seu aluno, e se ele quiser ler em voz alta, mesmo gaguejando, ótimo, que maravilha. Mas essa conexão aí, professor-aluno, tem que existir. Né? Olha, você quer ler? Ah, eu quero. Né? Eu tenho várias crianças que querem ler mesmo gaguejando, ou falar em voz alta, apresentar trabalho. Isso é muito legal, né? Contanto que não seja obrigado a fazer isso, tá? Então, essa comunicação entre aluno, professor, né? Entre empregador e empregado também, essa situação pode acontecer. Falar, olha, eu não me sinto confortável, né? Quando eu tenho que falar com o grupo, né? Isso também é legal, a gente trocar ideia? Sempre, sempre, tá? Mas obrigar, nunca, jamais. Não existe uma fórmula, né? Uma forma mágica de curar a gagueira? É verdade, infelizmente. Cadê? Ih, travou aqui. Parabéns, você acertou. Era o último. Tinha só mais duas aqui. Travou minha internet. Vocês estão me ouvindo aí, né? Estamos sim, Lu. Ah, então tá bom. Meu pontinho aqui não desceu. Deixa eu ver se eu consigo parar e voltar ele. Peraí. Volta, é o último pontinho. Hum, Não tem problema. não tem, né? Faltava só um, gente. Que era a questão de conhecer mesmo. Quanto mais eu conheço, mais eu consigo falar bem, mais eu consigo me expressar, mais eu consigo me comunicar. Então, acho que esse é o grande cerne aí da questão, né? Quando a gente trabalhar com gagueira, é falar para a pessoa o que ela tem, entender, né? A gente tem ali duas orelhas ali para escutar o que a pessoa tem para dizer, quais são os objetivos da terapia. Isso é muito importante, escutar a família, tá bem? Dá um tempinho ainda de responder? Uia! A Lara e a Adriana têm duas perguntas que elas estão aqui Ai, meu Deus! esperando. A Pergunta. Lara, a Lara tinha peraí, aqui, Lara, achei. Ela perguntou assim: é possível determinar que uma criança de 2 anos e 6 meses terá gagueira persistente porque ela apresenta tensão e bloqueio? Ai, que pergunta legal, Lara. Olha só que interessante. No começo da gagueira, a criança fazer força, bloquear, não é preditivo de gagueira persistente, tá? Por que será que ela faz isso? Ai, adoro, vou dar um exemplo que eu adoro dar, tá? Por que será que a pessoa que gagueja às vezes faz força, pisca, né? Por que será que ela faz isso? Vamos lá. Vou dar um exemplo da caneta aqui que eu gosto, tá? Se eu todo dia eu abro essa caneta, venho aqui e faço assim, ó, tchu, né? Abro a caneta. Pronto. Imagina que um dia eu quero abrir essa caneta e ela não abre. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Repito o movimento, né? Ah, repetir. Se repetindo o movimento, essa tampinha não sai. Aí eu começo a fazer força, né? Nossa, não tá saindo. Se fazendo força aqui não sai, eu vou tentar usar meu corpo, né? Faço assim, ó, eu faço careta, tampa não saiu. O que que eu faço? Ou eu fico com raiva, né? Vou ter uma emoção e uma reação. Ai, que raiva essa caneta! Tá, taca essa caneta longe. Ou se eu for uma pessoa mais equilibrada, nossa, não abriu. Vou pegar outra caneta, tá?
Porque é um ato motor. Eu estou tentando tirar, aí eu repito, faço força, uso o meu corpo. É exatamente o que essa criança de 2 anos está fazendo. Ela quer falar uma palavra, papai, papai, né? Olha lá, descabelou. Ela está tentando achar uma estratégia. Ó, eu tentei, repeti, fiz força, vou usar o meu corpo inteiro. Então, ela está tentando achar um caminho para essa palavrinha sair. Aí entram as estratégias de fluência que a gente vai ensinar, que para fala, quanto mais força a gente faz, mais forte fica essa gagueira. E a gente tem que aprender a tirar a força para falar, tá? Então, se uma criança começa a falar assim, fazendo força, nos primeiros meses, isso não é preditivo de cronicidade. Agora, a gente tem que acompanhar essa criança. Então, a gente começa o tratamento e essa curvinha tem que ir baixando, né? Então, se isso vai sumir, isso geralmente é a primeira coisa que some, tá? É lindo, né? Lindo, lindo. Quando a criança entende que não precisa fazer tanta força, não precisa pular, bater o pé. Isso vai baixando. Agora, se a gente, mesmo com o tratamento, isso fica linear ou melhora muito pouquinho, isso sim pode ser uma gagueira persistente. Mas a gente só vai poder falar é persistente depois de 4 anos. Ela tem 4 anos para ter uma remissão, tá? Então, a gente nunca diz que uma criança nessa fase de desenvolvimento, que está aprendendo um monte de palavra nova, vocabulário, sintaxe, está no parquinho aprendendo um monte de coisa, não dá para dizer. Eles, né, que bom, tem um cérebro muito plástico, tá bom? Obrigada. Ai, Lu, eu vou ter que fazer enxugar aqui umas perguntas, gente, Tá. senão tem muitas. Tem muita, vai A, fazer o curso, ó. a Luciana perguntou qual é o CID da gagueira e se a gagueira desenvolvimental é diferente da gagueira persistente. Vamos lá. CID da gagueira, F98.5. Tá? Pelo CID-10. O CID-11 ainda não está aprovado, tá? Que vai mudar o nome. No CID-11 é distúrbio da fluência da fala iniciado na infância, tá? Gagueira, qual que é a diferença de gagueira desenvolvimental e gagueira desenvolvimental persistente? A idade que a gente vai falar, tá? A gagueira desenvolvimental é quando a gente ainda não tem certeza se ela vai ser persistente ou não. Então, se chega uma criança, como a Lara, né, falou, ó, 2 anos e meio, tá gaguejando. Ela tem uma gagueira desenvolvimental, porque é uma questão do neurodesenvolvimento. Agora, com 8 anos, essa criança continua gaguejando, ela tem uma gagueira desenvolvimental persistente, tá? Um adulto tem 80 anos, gagueja, ele tem uma gagueira desenvolvimental persistente, se essa gagueira começou lá quando ele era pequenininho, tá? Existem outras gagueiras, existe a gagueira adquirida, por exemplo, a pessoa teve um AVC e começou a gaguejar com 40 anos, aí é diferente da desenvolvimental, tá? Mas desenvolvimental é porque começou durante esse período do neurodesenvolvimento, que pode ser dos 2 até no máximo 12 anos, mas geralmente entre 2 e 5, tá? Ela é uma gagueira desenvolvimental, tá bem? Se ela persistir, ela vai virar gagueira desenvolvimental persistente, tá bom? Obrigada, Lu. Bianca já respondeu sua dúvida aí no meio dessa resposta também. Que bom. Lu, 4 pessoas trouxeram É. aqui situações que são muito parecidas, mas tem um ponto em comum que é assim: a criança gagueja sempre diante, ou uma pessoa colocou, gagueja quando está diante da professora, a outra gagueja só quando está junto com o pai, o outro quando está na escola, fora da escola não gagueja. E aí a dúvida de todos é: tem algum procedimento específico a ser feito? Isso é comum sempre em uma situação específica, ou com uma pessoa específica é pior? É uma situação que pode acontecer muito frequentemente, tá? Ter ambientes ou pessoas onde a pessoa gagueja mais do que outras, tá? Então, assim, o ambiente, ele vai, né? A fluência, ela sofre interferência de diversos fatores, né? Uma delas é o ambiente e o interlocutor. Se eu acho, né, ou imagino, se aquele interlocutor para mim, de alguma forma, exerce uma pressão comunicativa maior,
né? Isso é uma situação. Vou falar outra. Exerce uma pressão comunicativa maior, eu posso sim, né, me sentir mais pressionado para falar, ou quero falar mais corretamente, não conseguir, essa gagueira pode aumentar, tá? Então, a gagueira, ela muda de uma situação para outra, de um interlocutor para outro, de um dia para o outro, tá? Então, isso é uma situação muito comum. Às vezes, também, o que pode acontecer é que eu me sinto tão à vontade em alguns ambientes que eu gaguejo, né? Eu tô falando com a minha mãe, com meu pai, eu não preciso ficar ali pensando na estratégia, em modelar. É muito difícil, então eu gaguejo livremente, né? Então é muito particular as situações. Pode ser que a pessoa sinta tão à vontade com aquelas pessoas e não querem usar a estratégia ou acham que não tem necessidade, ou essa pessoa exerce uma pressão comunicativa muito grande. Então, assim, é uma situação que a gente tem que analisar realmente caso a caso, tá? Mas tem muitas crianças que não gaguejam na escola e gaguejam em casa. E a família fala, ai, meu Deus! Daí eu brinco com os pais, é porque a gente tira o salto alto quando chega em casa, né? Eu ando ali de salto alto o dia inteiro. Ai, eu preciso andar retinha, né? Eu preciso usar a minha estratégia, não posso gaguejar. A hora que eu chego em casa, eu quero ficar à vontade. Aí eu gaguejo, porque eu sei que ali é um ambiente seguro, tá? Então, a gente tem que estudar isso para cada caso, muito particularmente, tá? Porque senão, a culpa é do pai. Não, às vezes ela se sente à vontade com o pai e por isso gagueja, tá? A gente não sabe. Precisa analisar mesmo caso a caso, tá bom? Obrigada, Lu. Ó, gente, eu vou selecionar duas mais aqui, senão só veio uma pergunta já duas vezes. Tá, Estava lá no início, você comentou, mas acho que não ficou claro para as pessoas, porque a pergunta se repetiu, então tá, que vamos é lá. com quantos anos se inicia a intervenção? Ou a partir de quantos anos? A intervenção inicia a partir do momento que essa família tem uma queixa, tá? Se a família veio se a criança começou a falar, com 1 ano e 8 meses começou a gaguejar, a gente vai começar essa intervenção. Agora, a intervenção vai ser de acordo com a avaliação que a gente vai fazer. Ela pode ser só uma orientação assistida, eu posso orientar essa família e pedir para ela voltar daqui 3 meses, ou eu posso sugerir uma orientação semanal, ou quinzenal, ou eu posso entrar numa intervenção direta, mas eu sempre vou fazer a intervenção a partir do momento que a família vier buscar, mesmo que seja uma criança bem pequenininha, tá? Já tem de criança de 1 ano e 10 meses que estava gaguejando. E o pai gaguejava, estava extremamente preocupado, porque o filhinho começou a falar já gaguejando. Tá? Então eu vou falar, não, espera que passa, né? Se você vai com dor de cabeça no médico, ele fala assim, não, espera, volta daqui 6 meses que essa dor de cabeça passa. Não dá, né? Não, a dor daquela família, né? Está acontecendo um evento de fala que precisa ser assistido. Então, teve a queixa, foi procurar ajuda, precisa de intervenção. Tem uma chance grande de melhorar? 80%, olha que maravilha. Mas eu preciso fazer um protocolo de risco, eu preciso ver o que essa família precisa, como que é esse ambiente familiar, o que eu preciso adequar para que essa fluência possa melhorar. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer de intervenção, mesmo com a criança pequenininha, tá? Procurou, Lu, faz intervenção. Lu, você pode falar um pouquinho do programa do curso, qual vai ser o foco? Porque a Adriana, ela já tinha feito uma pergunta aqui, Hum. se a gagueira presente, por exemplo, na doença de Parkinson, aí uma outra pessoa perguntou também a gagueira ou a disfluência presente nos casos de TEA, são as mesmas das crianças aqui, sem patologias neurológicas? E aí veio, o curso será apenas de gagueira desenvolvimental ou também gagueira adquirida adquirida em quadros de doenças degenerativas? Vamos lá. Então, o foco do nosso curso da semana que vem vai ser em gagueira desenvolvimental, tá? As crianças com TEA podem ser tratadas da mesma forma que a gagueira desenvolvimental, tá? É que elas costumam aparecer um pouquinho mais tarde, porque o desenvolvimento da fala do TEA é um pouco mais tardio, tá? Então, o nosso curso vai poder, todas as estratégias que a gente falar, elas cabem também para as crianças aí
com essas questões, né? Ou com síndrome de Down, ou com o TEA, isso cabe também. Mas não para as adquiridas, tá? Então, o mal de Parkinson, né, AVC, traumatismo crânioencefálico, aí é outra abordagem, tá? Que nem é a minha especialidade, na verdade. Tem muitas coisas da gagueira desenvolvimental que a gente usa nas outras, na gagueira adquirida também, mas as manifestações são diferentes, né? Então, por exemplo, pensando no Parkinson, ela é degenerativa, né? Então, tem outras intervenções que precisam fazer, tá? Então, o foco da nossa aula vai ser em gagueira desenvolvimental, né? Das partes dos conceitos atuais ali, uma pincelada no que tem de novo na ciência hoje, a parte de avaliação, qualidade de vida e a intervenção, tanto a terapia direta quanto a terapia indireta, tá? Um pinceladão aí na nossa programação, tá? O curso, gente, só reforçando, ele é direcionado só para fonoaudiólogos ou graduandos em fonoaudiologia, porque a gente vai entrar totalmente direcionado para fonoterapia e avaliação fonoaudiológica. Então, por isso que ele é exclusivo para quem está na área de reabilitação dos transtornos da fluência, o fonoaudiólogo ou quem é graduando em fono, tá bom? Ele vai acontecer nos dias 18, 21 e 25 de junho, das 18h45 às 22h30, então online ao vivo pelo Zoom. Todas as aulas ficarão gravadas e o aluno tem acesso para ver e rever as aulas por 90 dias. Para se inscrever é só ir lá no site da GEAD Cursos, www.geadcursos.com.br. Ele tem certificado, ele tem apostila, material de apoio, e a Luciana traz muito mais coisas durante o curso. Ela apresenta casos, discute quais foram as intervenções, o passo a passo de cada intervenção, como o paciente respondeu. Veio aquilo no chat também, uma pergunta, e eu lembrei de um vídeo que você trouxe no último curso, que foi em relação a como que os adolescentes se posicionam frente à terapia para gagueira, se eles não ficam muito tímidos. E a oficina da gagueira, a gente faz um trabalho tão lindo com os adolescentes. Lá no site deles, eu acho que até tem uns depoimentos, uns vídeos. Depois deem uma olhada, é lindo. E a Lu traz todas as estratégias utilizadas com esses adolescentes, como faz, né, em relação à escola. Eles montam grupos na escola. Teve até, acho que é filha da Dani, que fez uma apresentação, que tem gagueira e fez uma apresentação na escola. É muito legal. Então, é um trabalho muito direcionado. Precisa ter embasamento. Então, quem tiver interesse em atender nessa área, já atende, quer se aprofundar, venha para o curso, tá bom? Esta aula de hoje, ela ficou gravada. Vocês vão receber o link para assistir, fica até domingo, vocês podem rever no e-mail de vocês. Então, a gente vai mandar para o e-mail de todos os inscritos, tá bom? Quem não receber, me chama no WhatsApp, que eu vejo o que aconteceu e reenvio. Quem quiser certificado dessa aula de hoje, manda um e-mail para a GEAD Cursos, solicitando o certificado, coloca seu nome completo, que a gente envia para vocês também, tá bom? Desculpa que a gente não conseguiu abordar todas as perguntas, tem muita pergunta aqui no chat, a gente vai marcar um outro dia com a Dani ou com a Lu, e aí tendo essa data eu aviso vocês, a gente vem para um bate-papo, só um momento tira dúvidas. Isso Tá mesmo. bom? Tá bom. Esperamos vocês. Obrigada, Raquel. Obrigada, pessoal, pela Obrigada, Lu, mais uma vez. Vemos em breve, por favor. Semana que vem, dia 18, estaremos lá. Esperamos vocês. Obrigada, Beijo. obrigada, Raquel. Beijo, Obrigada a tchau, você. pessoal. Muito obrigada.